Shalom, shalom. Tem som? Por favor, me avise se tem som. Dá um alô aí. Ah, sim, muito bem. Então vamos começar do início? Shalom, shalom. Deus abençoe a todos, né? Eu falei que eu estou sumida, né? Pareço o presidente, né? Mas é que o choque foi grande demais. Foi grande, já superei. Mas estou crendo, mais crendo nas surpresas de Deus. O nosso Deus é um Deus de surpresa. É um Deus que age no tempo dele, não no nosso tempo. Então, quando nós recebemos o discernimento da parte de Deus a respeito do tempo que estamos vivendo e discernimos o propósito dele, tudo fica melhor na nossa vida, né, meus irmãos? Então, eu creio que Deus está no trono, de lá não se ausenta. Eu creio terminantemente que Deus tem planos para esta nação. Eu creio que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Eu creio que as profecias que foram anunciadas por homens de Deus, por servos e servas de Deus, no decorrer dos anos, essas profecias não foram ministradas hoje, mas são profecias que foram liberadas há muitos anos atrás. Então essas profecias estão de pé, as orações estão de pé, as lágrimas estão de pé, os atos proféticos estão de pé, os decretos estão de pé, as caminhadas proféticas estão de pé, as concentrações de adoração e louvor nas praças estão de pé. E eu também creio que as concentrações nos quartéis estão de pé diante de Deus. Deus está ouvindo o clamor do povo do Brasil. Deus ama o povo. Deus ama esta nação é povo. Então Deus vai ouvir sim o clamor da nossa pátria. Nós não podemos desistir, nós não podemos cruzar os braços, nós temos que continuar com o nosso foco em Jesus, nós temos que continuar orando e crendo que Deus vai cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel a toda prova. Ele não mudou, nem mudará. Ele é o mesmo. E sempre eu lembro a Deus. Deus, o Senhor falou isso. Eu sempre lembro a Ele. Eu sempre lembro a Ele. O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Então, mediante o que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Ontem eu estava ministrando aqui na torre de oração, né? Em Campina Grande, aqui em Campina Grande. Nós estamos em Campina Grande hoje. A 11ª ceia profética a favor da redenção do Brasil. E nós estávamos lendo o capítulo 4, né, de Atos. E é interessante notar que nesse texto os discípulos foram arguídos pelo Sinédrio e ameaçados pelas autoridades religiosas ali em Jerusalém. E eles ameaçaram os discípulos no versículo 21 do capítulo 4 e soltaram os discípulos. Mas o que levou os discípulos a serem soltos foi porque as autoridades temeram o povo, diz a Bíblia. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos
glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. A multidão estava glorificando a Deus pela cura miraculosa do coxo da Porta Formosa. E o Sinédrio, as autoridades de Jerusalém, as autoridades religiosas temeram ao povo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda autoridade teme o povo. Toda ela. Ninguém governa sem povo. Ninguém governa sem povo. Povo é tão importante que Deus não quis Abraão sozinho. Ele disse: farei de ti uma grande nação, um grande povo. E quando ele esteve ali no Egito, através de Moisés, ele não libertou um punhadinho de gente. Ele não libertou uma tribo. Ele não libertou uma família. Ele libertou o povo. O povo era composto de 12 tribos. Ele tirou milhões ao mesmo tempo da escravidão do Egito. Então Deus considera o povo e as autoridades têm medo do povo. Que o nosso povo permaneça perseverantemente onde eles estão, declarando o que eles estão declarando, porque Deus está ouvindo o clamor do povo. Chegará o momento da nossa vitória. Vamos ver até onde nós, o povo, vamos resistir. E o nosso povo vai resistir. Porque as autoridades que estão lá no Congresso foram eleitas pelo povo. Nenhum deputado chegou ali sem voto. Nenhum senador chegou ali sem voto. Foi escolhido pelo povo. O dinheiro que paga a essas autoridades é o dinheiro do povo. São os impostos do povo. Deixe o povo. E Deus vai agir por meio do povo. Se esta era a arma que estava faltando na peça de Deus, então chegou a hora, chegou o momento de Deus usar o povo brasileiro para resistir o comunismo, para dizer que esta nação tem um dono, para afirmar que esta malignidade, essa desgraça do comunismo não dominará a nossa pátria. Nós precisamos nos firmar em Deus. Então vamos nos unir em oração. Vamos para as concentrações também. Por quê? Porque Deus é a favor do povo. É a favor do povo. Deus é a favor do povo. O povo não está ali em rebelião. O povo está ali com razão. O povo está ali porque o povo viu as injustiças que foram praticadas. E nós achávamos que o povo não ia responder a isso. Mas Deus sabe como trabalhar numa nação. Deus sabe como trabalhar numa nação. Então Deus está trabalhando e o Brasil está sendo visto no mundo inteiro. O povo, esse povo, o mundo vai respeitar o povo brasileiro. O mundo vai chamar o povo brasileiro de povo de tenacidade, de povo perseverante, de povo guerreiro, de povo que sabe o que quer, de povo que não concorda com corrupção, que não concorda com injustiça, que não concorda com falcatrua. Olha, este povo que está nos quartéis é um povo que honra a verdade. Então deixe Deus se utilizar deste povo para que a vontade de Deus se estabeleça nessa nação. Amém? Tá? Lembre-se que a conquista de Israel não veio só por oração. Veio pela oração e veio pelo colocar o pé
no território que Deus lhe tinha dado por herança. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é de um grupinho que quer tomar posse da nossa nação, não. O Brasil é do povo brasileiro. É de cada pessoa que nasceu nesta terra. Cada pessoa que foi registrada nesse território. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. E somos nós que devemos guardar a nossa nação. Somos nós que devemos dizer o que deve entrar e o que não deve entrar nesta nação. Amém? Então que você, meu irmão, você, minha irmã, continue segurando as pontas do altar. Continue crendo no sobrenatural de Deus. Continue crendo que a verdade vai prevalecer nesta nação. Continue crendo que a nossa liberdade não nos será roubada, que mordaças não serão colocadas na nossa boca. Continue crendo, continue profetizando, continue chamando Deus nessa nação, continue levantando as suas mãos santas e proclamando o que Deus quer. Chame a atenção de Deus neste Brasil, chame a atenção de Deus, chame a atenção de Deus. O nosso Deus vai fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Em 64, o povo saiu às ruas. Em 64, famílias inteiras saíram às ruas. Permaneceram perseverantes ali, até que o livramento veio. Então é assim que o povo deve permanecer. Se a Constituição nos dá direito, então vamos usar daquilo que a Constituição nos dá direito. Vamos lutar pela nossa nação. Vamos lutar pela verdade da nossa nação. Vamos lutar pela justiça da nossa nação. Vamos lutar pelo progresso da nossa nação. Olha, só contar para você. Domingo eu estava lá em Unaíba. E o pastor Mineto estava pregando. E eu achei muito interessante a pregação, a ministração que ele fez no domingo. Ele estava falando sobre jornadas proféticas. E ele trouxe o capítulo 3 de Gênesis e trouxe Apocalipse 12, mostrando a figura da mulher, a figura da igreja, né? No capítulo 3 ele falou que não devemos conversar com Satanás, não devemos conversar com a serpente. Eu achei interessante, eu estava ali ouvindo, e enquanto eu ouço, mais coisa Deus fala comigo, e eu ali atenta por aquilo que estava sendo ministrado. Quando chegou no capítulo 12, ele vai trazer a figura da mulher, ali no capítulo 12, que está com dores de parto para dar luz a um filho. E a mesma serpente que esteve no Éden se fez presente ali. Mas só que no Éden ela estava disfarçada. Ela era a mais astuta, ela bela, ela não trouxe pavor, medo ao coração de Eva. Eva começou a conversar com a serpente. Então, o Satanás do Éden, um Satanás disfarçado. Eu digo que ali foi a primeira sessão espírita, né, do mundo, né? Foi ali com Eva. E no capítulo 12, ele é um dragão vermelho. A Bíblia diz, é o dragão vermelho. O opositor à antiga serpente que está na frente da mulher. Para quê? Para ela não dar luz. Ela estava com dores de parto. E o dragão se fazia presente ali para resistir, para não permitir que a criança nascesse. Aí, enquanto ele falava, eu entendi. Ei, pastor Wagner, guarda aí no seu coração isso agora. Eu entendi. Não é mais tempo de gerar. O Brasil já gerou tudo. Nós já geramos tudo. Esse tempo é tempo de vermos manifesto as promessas de Deus. Esse tempo é tempo de dar luz. Este tempo é tempo de dores de parto. Aí o dragão se colocou na frente para dizer o quê?
não vai nascer. As promessas não vão se cumprir. O dragão do comunismo se colocou na frente para aniquilar os projetos de Deus que foram gerados nessa nação. Então nós temos que entender que já se gerou no Brasil, já se gerou avivamento, já se gerou prosperidade, já se gerou verdade, já se gerou justiça, já se gerou um governo justo, já se gerou pessoas íntegras em postos de comando desta nação. Nós já geramos. Qual é o tempo? Agora é tempo de parir. É tempo de dar luz. Há tempo para cada propósito debaixo do sol. E agora é tempo de dar luz. Aí porque agora é tempo de dar luz, o inimigo se colocou na frente para dizer: não vai nascer, não vai se cumprir, os projetos não se concretizarão, o Brasil não sairá para avançar na conquista que Deus tem para ele. A corrupção permanecerá. Aí ele está dizendo assim: as locustas estão aqui, todas elas juntinhas, e as locustas permanecerão, roubando, destruindo, aniquilando. Alto lá, Satanás, a feitiçaria não comandará este país. Alto lá, Satanás, o que Deus gerou no Brasil através da igreja vai se manifestar. É tempo de dar luz, e o bebê vai vir à luz, e não há inferno que detenha o que Deus tem para esta nação. Não há projeto humano, não há projeto satânico, não há projeto internacional, não há Foro de São Paulo, não há projeto comunista que prospere nesta pátria, porque esta pátria tem um dono, esta pátria pertence ao Senhor, e quando chegar a hora de dar luz, ninguém detém, ninguém detém, ninguém detém. O bebê vai nascer. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, não perca o foco. Não perca o foco em nome de Jesus. Permaneça focado, permaneça confiante, permaneça ousado, permaneça orando profeticamente, permaneça levantando mãos santas em todo lugar, permaneça orando por esse projeto, porque o bebê vai nascer, a criança vai nascer, o que Deus projetou para esta pátria vai nascer. Hora de dar luz. Então, que o Espírito Santo fortaleça a sua fé no Senhor Jesus, e que você se some com esses milhares que são verdadeiros guerreiros, verdadeiros soldados valentes. Eles não estão com armas, eles não estão com espadas nem com varapaus. Eles estão confiando no Senhor. E eu sei que assim como Josafá vitoriou, o Brasil vitoriará, porque quem vai pleitear esta causa é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém detém, é obra santa. Amém, queridos? E como nós hoje vamos ministrar a 11ª ceia, eu estou aqui com a pastora Vera, e ela vai ministrar esta ceia de redenção da pátria brasileira. E se você estiver aí na sua casa, você é crente, lavado pelo sangue de Jesus, está em comunhão com Deus, com a sua igreja local, e se você não tem nenhum problema de participar conosco, você pode sim. Pegue aí o pão, pegue aí o cálice e participe, proclamando que Jesus é o Redentor da pátria brasileira, proclamando que esse avivamento que temos gerado vai se manifestar neste país, proclamando que de norte a sul, de leste a oeste,
a redenção se concretizará. Nós veremos os quilombolas salvos, veremos os ciganos salvos, veremos as tribos indígenas desta pátria salvos, veremos o mover de Deus nos sertões, nas cidades ribeirinhas, nas grandes metrópoles. Veremos o mover do Espírito Santo nas cidades interioranas, naquelas regiões mais longínquas. Essas serão alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Creia nisso. Veremos uma igreja ousada. Veremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Veremos uma igreja que prega o Evangelho vivo. E que esta pregação do Evangelho vai ser acompanhada de sinais e prodígios. Nós veremos Deus realizando o seu querer e a sua vontade no Brasil. Nós veremos Deus punindo os injustos, os culpados. Nós veremos Deus sentenciando aqueles que não têm o coração voltado para Ele, que não têm projeto de abençoar esta nação. Nós veremos essa zombaria que tem sido feita ao nome do Senhor no Brasil. Essa zombaria será vindicada, porque quem vindica a santidade do nome é o próprio Deus. O nosso Deus vai vindicar a santidade do seu nome nesta nação. Vai vindicar, sim, a santidade do seu nome no poder executivo. Vai vindicar, sim, a santidade do seu nome no Congresso Nacional. Sim, sim, sim. Deus Yahvé vai vindicar a santidade do seu nome no poder judiciário. Se vocês pensam que Deus está quieto, não. Ele está trabalhando e Ele vai agir com poder, porque Deus odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. A Bíblia diz que Deus abate ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não quer governantes ditatoriais, porque Deus não fez nenhum ser humano para a escravidão. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós vamos viver num país de liberdade. Vamos ter liberdade política, vamos ter liberdade de imprensa, vamos ter liberdade religiosa, vamos ter liberdade para educar os filhos de acordo com o que Deus colocar no nosso coração. Nós vamos ter liberdade para prosperar nesta pátria. As riquezas desta pátria não ficarão com os porcos. Não e não e não. A riqueza desta pátria é dos brasileiros. Nós não teremos aqui, não teremos a revolta dos bichos, não. Nós iremos ter uma nação livre para cumprir os propósitos do nosso Deus. Então, meu irmão, confesse, profetize e declare em nome de Jesus. E nós vamos continuar marchando, crendo que este Deus a quem servimos é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Ele é Deus. E agindo Yahvé, quem impedirá? Então vocês vão ficar agora com a pastora Vera. Que maravilha. Graça e paz encha o vosso coração com alegria, com fé, com segurança. Eu estou muito feliz em estar falando com todos vocês, porque nós somos o exército do Deus vivo, que crê na palavra de Deus, que profetiza com consciência do que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando ele gritou, está consumado, estava consumado a vitória da nossa nação. Amém. E assim como a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, o decreto que saiu da boca de Deus para a vitória do Brasil foi falado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nada pega Deus de surpresa. Ele é Yahvé, o Todo-Poderoso. E agindo ele, quem impedirá?
Queridos, nós estamos vivendo um tempo semelhante ao que o povo de Israel viveu. 10 pragas, aquilo não foi brincadeira. Mas quando chegou na hora da 10ª praga, os israelitas já deveriam estar prontos, porque naquela mesma noite eles receberiam a promessa que Deus havia falado, que eles entrariam numa terra prometida. E o Brasil vai entrar na terra prometida, a terra prometida do avivamento. E ontem eu estava falando sobre o que eu estava na torre de oração, enquanto a apóstola Raquel estava ministrando, eu olhei para a bandeira e me chamou a atenção para as 2 palavras, ordem e progresso. Deus trará a ordem para o Brasil e o progresso para o Brasil. Amém. Nós veremos a glória de Deus na nossa nação. Sim, queridos, nós veremos. Eu posso crer que o povo de Israel, ali naquele tempo, talvez eles estivessem tão perturbados com as coisas terríveis que eles estavam vendo, que eles não estavam realmente focados na promessa. Mas no meio do povo de Israel havia um povo que estava focado na libertação do seu povo. E nós precisamos ficar focados na nossa libertação. Aleluia. O homem pode se levantar, Deus o abate. Tudo para Deus é pequeno, só quem é grande é Yahvé. E nós vamos ver a grandeza do nosso Deus. Eu tenho plena paz no meu coração de que Deus está trabalhando poderosamente. E hoje eu vi algo no meu espírito que eu achei muito interessante. Deus está trabalhando em toda a nação de uma só vez. Deus está treinando a nação a se posicionar. E enquanto ela se posiciona, Deus vai formando no povo brasileiro uma identidade de discípulo. Porque quando o avivamento chegar, eles não vão querer Satanás, eles vão querer Jesus. Porque eles foram treinados a tomar uma posição nas ruas, em frente aos quartéis, chovendo ou fazendo sol. Não importa o tempo, se chove ou se faz calor. Se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. Deus está formando uma identidade. Eita, maravilha. A identidade de discípulo. Porque o avivamento vai andar junto com tudo isso. Não esqueça, no dia da 10ª praga, Deus disse, saiam depressa. E Deus tem falado ao meu coração. Queridos, vocês sabem que quando nós vamos viajar, na semana de viajar, nós advertimos a nossa família para dar as notícias mais importantes. Mas na saída para viajar, nós damos a mais importante de todas as importantes. E quando Jesus passou aqueles 40 dias conversando com os seus discípulos, que a Bíblia não relata o que ele falou, mas sabemos que foram coisas importantíssimas. Mas no dia exato dele sair, ele deu a mais importante. Ele disse assim, que João batizava nas águas. Eu vou ler para vocês, em Atos capítulo 1, no versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Porque Jesus advertiu aos seus discípulos quanto ao batismo nas águas. E no mesmo versículo ele fala no batismo no Espírito Santo. Jesus estava dizendo, vocês precisam passar pelo verdadeiro arrependimento para nascerem de novo. E nascidos de novo é que poderão ser batizados no Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante para este momento. E como as pessoas estavam focadas na nação, eles disseram assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E nós estamos perguntando, Senhor, tu restaurarás o Brasil neste tempo? Tu farás os milagres neste tempo? Senhor, como isso será resolvido neste tempo?
Aí Jesus disse-lhes no versículo seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é o que ele está dizendo para mim e para você hoje. O dia, isso é de completa autoridade do Pai. Mas busque ser cheio do Espírito, porque eu vou derramar um grande avivamento, como eu derramei em Jerusalém. E quando eles me fizeram esta pergunta, eu falei para eles o que era mais importante para aquela época. É muito importante olhar a situação do Brasil, conhecer a situação do Brasil, orar pelo Brasil, tomar a posição que nós brasileiros estamos tomando, sim. É muitíssimo importante. Mas o Senhor quer que eu esteja também preparado para o que vai acontecer neste tempo que nós estamos vivendo. Precisamos nos preparar. E eu achei interessante, porque quando João Batista, vamos falar da ceia do Senhor em poucos instantes. Falar do corpo partido de Jesus e do seu sangue derramado é falar de um batismo de arrependimento. É falar da morte do velho homem, que Jesus fez por nós quando morreu, quando foi sepultado e quando ressuscitou. E João Batista tinha 2 discípulos. Um era André, irmão de Pedro, e o outro discípulo. Ele apresentou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele apresentou ao Cordeiro 2 pessoas que tinham passado pela experiência do batismo de arrependimento. E esta pessoa, como André, que tinha passado por esta experiência, vai chamar Pedro. Então ele vai com aquela convicção que João Batista plantou no coração de André. E Pedro recebeu do seu irmão aquela convicção. A Bíblia diz que no dia seguinte Jesus encontrou Filipe. E Filipe foi atrás de Natanael. Então, são pessoas que passaram pelo batismo de João, que tiveram consciência de pecado, que reconheceram que precisavam ter um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois encontra Natanael, e Natanael diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ele disse: só porque eu lhe disse que lhe vi debaixo da figueira você crê? Mas Natanael recebeu uma palavra de alguém que teve uma experiência com o batismo de arrependimento. E Jesus disse assim: coisas maiores tu verás. Tu verás um avivamento tão grande, que tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E estes homens que Jesus os treinou, passaram por esse batismo. Então, queridos, eu quero que você entenda agora que o corpo de Jesus, você que tem o pão nas suas mãos, que foi partido, ele foi partido pela nossa nação. Eu sei que foi por todo o universo, mas receba que ele partiu o corpo pela nação brasileira, para que a nação brasileira recebesse a redenção, para que a nação brasileira recebesse o favor do Senhor, para que a glória de Deus viesse sobre o Brasil, para que a unção do Espírito venha sobre o Brasil. E Deus vai colocar no povo brasileiro fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus e beber das águas de Deus. Queridos irmãos, vamos continuar firmes na posição que nós estamos, anunciando nas ruas a nossa fé. Aleluia. Anunciando que esta nação é do Senhor Jesus, não porque decoramos que é do Senhor Jesus, mas porque temos convicção que um corpo foi partido para que o Brasil fosse unido pelo nome de Jesus, para que o Brasil coma o pão vivo que desceu do céu.
Coma agora este pão com convicção. Oh, Xanamanahas. Oh, E enquanto você está comendo esse pão, que os seus dentes estão moendo este pedaço de pão, Jesus foi moído por causa do Brasil. E enquanto ele era moído, queridos, ele pegou, estava sendo derramado o seu sangue. oh, E este sangue estava sendo derramado e caindo na terra. E este sangue caiu no Brasil. aleluia. E nós brasileiros, todos os brasileiros, multidões e multidões, essas multidões que estão indo às ruas, comerão o pão vivo, a carne, e vão beber o sangue. E vão se arrepender de pecados. Vão nascer de novo. E vão ser cheios do Espírito Santo. Beba agora o sangue da nova aliança. Daquele que na cruz disse: está consumado. E ele disse: bebei deles todos. Brasil, beba todos vocês deste sangue. Brasil, beba a vida do Messias. Brasil, beba a consciência do que é ter uma vida em Cristo Jesus. Brasil, seja cheio do Espírito Santo. Brasil, dobra-te diante do Messias. Brasil, beija os pés do Messias. Brasil, dá ações de graças, louva e adora ao Messias que já consumou a obra. Vamos beber no lugar de todos os brasileiros que estão no Brasil e espalhados em todas as nações da terra. Aleluia. Ora, baixarabá. Amém, queridos? Nas nações. Nas nações. Viram como há brasileiros em todas as nações? Sabe o que aquilo ali é um ato profético dizendo: os brasileiros trarão trigo, mosto e azeite para a nossa nação. Aleluia. E a nossa nação receberá o favor do Senhor através de homens e mulheres brasileiros. Nós iremos. Queridos, não temam. A base do trono de Yahvé é justiça e juízo. Ele vai julgar os nossos adversários. Ele vai destruir os nossos inimigos, como ele fez, faz e continuará fazendo com Israel. Ele fará no Brasil. Vocês viram a passeata que os brasileiros fizeram na nação de Israel? Que ato profético tremendo. Deus estava dizendo: assim como eu sou com Israel, eu sou com o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus, porque Ele quis que fosse assim. Ele vai salvar esta nação e Ele vai julgar todos os nossos inimigos. E aguarde, não vai demorar. 2023 é o ano da grande colheita. Agora, queridos, preparemos-nos para isso. Vamos nos ser cheios da palavra. Lembra quando foi chamar Natanael, que ele disse: Natanael, eu achei o Messias, que está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Ele conhecia a lei de Moisés. Ele conhecia o que estava escrito nos profetas. E nós precisamos conhecer o Velho e o Novo Testamento. Nós precisamos estar prontos, cingidos com a verdade. Amém, queridos? Cajado na mão e rumo à terra prometida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o nome do nosso adorado Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer pela vitória que o Senhor já estabeleceu na nossa nação. Não importa o que está acontecendo, porque tudo isso é nada. Só quem é grande é o Senhor. Só quem é todo-poderoso é o Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de ti, meu Senhor. E a nação brasileira, a tua igreja que está
crendo em Ti, confiando em Ti, confessando a Tua palavra. Está dizendo que o Senhor trará uma solução total para esta nação. Nós cremos, Senhor. Por isso nós podemos entrar na sala do trono. Lacarabasuriandevácia. Deleite e coma e calabás, meio e dolovia, riganjure belehas, merigás. Venha, meu Deus vivo, venha nos alegrar com a tua vitória. Vem, Senhor, toca com teu cetro esta nação. Rashuidalai glebia, rukianás meglibi, suriandecanta, porque nós te amamos, Senhor, e nós cremos, Senhor, com todo o nosso coração, de que tu és fiel para fazer infinitamente mais, conforme a nação está te pedindo ou pensando, segundo o teu poder que opera em nós. E assim, Senhor, como quando ninguém esperava o momento exato, que línguas como que de fogo vieram sobre os discípulos, e o Espírito Santo veio, e eles passaram a falar em novas línguas. Eu creio, Senhor, que de repente, tu descerás com o teu julgamento, e farás justiça à nossa nação e julgamento para os nossos inimigos. Obrigada, Senhor, porque tu julgarás. Racharabarraia, porque tu és o justo juiz. Tu és o Deus maravilhoso em quem nós cremos, em quem nós confiamos, em quem nós esperamos. Nenhuma palavra dita a ti, meu Senhor, com fé, cairá por terra, porque a tua palavra não voltará vazia. Ela vai prosperar para aquilo para o qual o meu Senhor, o nosso Senhor, designou. Por isso, shalom para o Brasil, shalom para os nossos corações. Levantemos a nossa cabeça no poder do Espírito Santo e preparemos-nos, porque o avivamento chegará em breve tempo. Um dos nomes do Senhor é Já. Aleluia. E o Já de Deus, que Ele é o próprio Deus, Ele virá e fará nova todas as coisas, em nome de Jesus. E porque todos nós cremos, dizemos amém, amém e amém. E amém. Oh, aleluia, hein, gente? Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir lendo aqui Provérbios, capítulo 24. Olha que palavra poderosa. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com a medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, queridos, que Deus ilumine o nosso entendimento, né? Que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, e que nos foquemos nas promessas de Deus e continuemos a profetizar, porque o Yahvé, o Deus a quem nós conhecemos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Ele falou, ele vai cumprir. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Os homens fazem planos, mas a resposta certa vem
da boca do Senhor. Eu e você estamos esperando pela resposta do Senhor. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, queridos. Aleluia. Forte abraço. Gratidão a todos vocês.